Nesta belíssima manhã, você e o seu grupo receberam um trabalho bem importante. Servir de guarda-costas para a filha de um duque muito importante para a capital do reino, que está precisando fazer uma viagem de negócios para a cidade mais próxima. Pela parte da manhã e da tarde, a viagem seguiu completamente tranquila, e vocês podiam jurar que a noite seria igual. Mas não foi o caso. Durante o descanso de vocês, os arbustos aos seus arredores começam a se mexer, e em seguida, flechas de fogo são disparadas contra vocês. Saltando dos arbustos, vocês veem um grupo de pequenas criaturas endiabradas que empunham espadas enferrujadas e emitem gritos de guerra com suas vozes esganiçadas. O conflito se desenrola, e você e seu grupo manejaram em espantar as pequenas criaturas. Porém, ao olhar para trás, vocês percebem que a filha do Duque não está mais entre vocês. Durante a confusão, vocês não foram capazes de perceber a grande criatura peluda se aproximando furtivamente pelo flanco do acampamento e raptando a protegida de vocês. Vocês seguem os rastros das criaturas até que vocês chegam no final deles e encontram um grande acampamento tomado pelas criaturas que vocês acabaram de enfrentar. Todas elas sob a liderança de uma grande figura de armadura pesada e pele vermelha. Agora cabe a você e o seu grupo salvarem a filha do Duque das garras dos goblinoides. Meu nome é Danny, autor do Compêndio do Capa Azul, e no capítulo de hoje vamos estudar sobre os goblinoides. Caso você seja extremamente leigo ou simplesmente não saiba, o nome goblinoide não se refere apenas a uma única criatura, mas sim a uma família que é composta por 3 raças: goblins, hobgoblins e bugbears, ou bugurso como ficou na tradução oficial. Se você colocar um indivíduo de cada uma dessas raças lado a lado, você vai perceber algumas similaridades entre eles. Coisas como um nariz muito grande, orelhas pontudas e um rostinho que só uma mãe pode amar. Mas mesmo sendo a mesma família, as raças goblinoides são extremamente diferentes entre si, cada uma com uma cultura e um trejeito diferente. E nós vamos ver cada um deles agora. Então prepare seu caderno e suas anotações e vamos nos aprofundar sobre esses filhotes de cruz credo. Vamos começar falando da formação do povo goblinoide. Em tempos passados bem distantes, as raças goblinoides já foram sim povos distintos um do outro. Porém, houve um certo evento que acabou unificando essas 3 raças. Que evento foi esse, você me pergunta? Eu te respondo! Mas se prepara, meu amigo, porque eu vou falar muito nome engraçado a partir de agora. Tudo começou com a ascensão do deus conquistador Maglubiet, também conhecido como O Poderoso, que decidiu conquistar tudo aquilo que se colocasse na sua frente. Na sua campanha de conquista, Maglubiet chegou ao panteão dos goblins e derrotou cada deus ali presente, fazendo com que seu grande líder, o poderoso Kurgobayag, se rendesse aos seus pés. Maglubiet também subjugou Rugek e Grankul, os deuses irmãos adorados pelo povo Bugbear. Maglubiet chegou a enfrentar e derrotar todos os deuses do panteão dos Hobgoblins, até enfrentar os 2 líderes do panteão, o tirânico e sádico Nomog-Geia e o disciplinado Bargriviek, e fez ambos caírem de joelhos diante sua força. Após derrotar os líderes dos 3 panteões, Maglubiet afirmou a sua dominância total e absoluta sobre todos os deuses goblinoides, e por extensão sobre os seus adoradores. Foi a partir deste ponto que goblins, hobgoblins e bugbears deixaram de se ver como estranhos e se uniram em um único grande povo, reverente ao punho tirânico de Maglubiet. Uau! A relação que os goblinoides possuem com Maglubiet pode ser vista mais como um temor do que uma adoração genuína. E venhamos que convenhamos, não é de graça, né? Porque o deus deles é um conquistador tirânico sádico maluco! E a forma como Maglubiet influencia na vida dos goblinoides é bem característica. De tempos em tempos, quando o indivíduo e os goblinoides se encontram por acaso, eles interpretam aquilo como se fosse um chamado de Maglubiet, que ordenou que eles se encontrassem ali naquele ponto, e que a partir daquele ponto eles deveriam formar um batalhão para carregar o seu nome e cumprir com as suas demandas, que se baseiam em entrar em tempos de guerra, como é de se esperar de todo grande deus conquistador.
Nós podemos separar o povo goblinoide em 3 camadas, cada uma ocupada por uma raça diferente. Eu vou tentar ser o mais breve possível sobre cada raça, apenas dizendo os fatos mais importantes. Na camada mais baixa dos goblinoides, nós encontramos os nossos queridíssimos goblins. Essas pequenas criaturas endiabradas são extremamente perversas e cruéis, mas ao mesmo tempo, eles são bem fracos e covardes e nem muito inteligentes. Todo goblin tem a noção de que a sua raça é fraca e que eles podem ser facilmente subjugados por raças maiores, mais fortes e mais disciplinadas do que eles. E isso é uma coisa que dita bastante de seu comportamento. Para compensar sua falta de força, goblins andam sempre em grandes grupos, geralmente acompanhados por animais selvagens como lobos domados. E sempre que eles encontram alguma presa dando sopa e que não se mostre demais para eles, eles fazem questão de partir para o ataque para tentar capturá-la e escravizá-la da forma mais cruel imaginável. Você pode muito bem interpretar este comportamento como uma tentativa clássica de criaturas patéticas buscando formas de se empoderar em um mundo hostil. Mas em paralelo a isso, sempre que alguma criatura mais poderosa afirma a sua dominância diante de goblins, eles se tornam extremamente servis e bajuladores, como as criaturinhas fracas e patéticas que sabem que são. E abrindo um parênteses aqui, existem certos tipos raros de goblins que eu não quero ignorar. Os Nilbogs e os Booyags. Olá! Resumindo bem, os Nilbogs são casos muito engraçados de goblins possuídos pelo espírito de um deus brincalhão. São criaturas extremamente caóticas e imprevisíveis, que adoram pregar peças entre outros goblinoides. Sempre que um Nilbog aparece entre outros goblinoides, eles são tratados com bastante respeito e cautela para evitar que eles espalhem o caos. Mas venhamos e convenhamos, no final do dia com certeza vai ter pelo menos algum bugbear por ali que vai ter o nariz trocado por outra coisa. Já os Booyags, sai daqui, são goblins usuários de magia. Mas como eu disse, esses são extremamente raros de existirem, já que a raça dos goblins é uma raça completamente alheia à magia. Isso se dá pelo fato de que os goblins não são nem disciplinados e nem pacientes o suficientes para aprender magia, e tampouco existem entidades sobrenaturais e divinas que se sintam à vontade de doar os seus poderes para eles. Por isso que para eles toda a magia não passa de Booyag, uma coisa que não faz sentido. Isso incluídos os usuários de magia. É tudo Booyag. Dá pra sair daqui? Na segunda camada dos goblinoides, nós encontramos os Bugbears. Diferente dos goblins, os Bugbears são criaturas extremamente brutais e fortes. Eles são verdadeiras máquinas de esmagar, socar, chutar e gritar. E eles adoram cada minuto disso. Para os Bugbears, a matança e a violência são como se fossem atos sagrados, no qual eles pagam homenagem aos seus deuses originais. Que honra, né? Eu odiei. Mas para contrabalancear toda essa violência e brutalidade, os Bugbears são criaturas extremamente preguiçosas, que passam a maior parte do seu tempo ou dormindo ou descansando. Eles não são criaturas acostumadas com longos períodos de esforço físico. Na verdade, eles odeiam isso com força. Até mesmo quando eles fazem parte de batalhões goblinoides de guerra, os Bugbears eles não saem do lugar até eles serem sacudidos dali ou até mesmo subornados para entrarem em ação. Não são os soldados mais ideais, mas eles são bons no que fazem. E uma coisa que é realmente surpreendente, mesmo com esses enormes corpos e músculos, os Bugbears eles possuem o dom natural da furtividade. Eles são muito bons em se esconder nas sombras como grandes gatos para emboscar presas que estão desatentas. Por conta desse detalhe, os Bugbears eles aparecem em muitas histórias de terror entre várias raças por aí. Histórias do tipo: se você andar sozinho pela floresta à noite, um Bugbear pode pular em cima de você e arrancar a sua cabeça, transformando o Bugbear num bicho papão do D&D. Se bem que o Oni também é, mas isso é assunto para outro vídeo. E por último, mas com certeza não menos importante, no topo dos goblinoides, nós encontramos os Hobgoblins. E esses aqui são realmente uma força a ser temida. Os Hobgoblins são uma raça de grandes guerreiros e conquistadores natos, a qual a única razão de viver é a glória do combate. Para os Hobgoblins, a guerra é basicamente tudo.
suas sociedades possuem uma conduta militar extremamente rígida e impiedosa, cada uma formada por legiões. Quando hobgoblins começam a andar, eles já são submetidos a treinamentos extremamente pesados para que eles sejam inseridos o mais cedo possível nas legiões de combate. O negócio chega num nível que, tipo, só falta um bebê hobgoblin nascer já dando cambalhota que nem Dark Souls. E diga-se de passagem, esses treinamentos eles não se resumem apenas ao clássico espada, escudo ou outras armas marciais, mesmo esse sendo o foco principal deles. Hobgoblins, eles sabem muito bem o valor que o poder arcano possui em batalha. Tanto que na sociedade deles, eles possuem uma instituição chamada a Academia da Devastação. Eita, nome simpático! Que treina os hobgoblins mais aptos das legiões a serem verdadeiros conjuradores de magias extremamente poderosas e destrutivas. Ou seja, nada de mãos mágicas no primeiro nível. Em outros casos menos comuns, algumas sociedades hobgoblins são adeptas de um sistema chamado o Caminho da Sombra de Ferro, que treina os hobgoblins nas artes marciais, na arte da furtividade, da espionagem e na manipulação das sombras. Em outras palavras, hobgoblins ninjas. Isso é muito legal! Comparando com os outros goblinoides, fica extremamente claro que os hobgoblins são muito mais fortes, inteligentes e disciplinados. Isso torna eles os líderes naturais do povo goblinoide. E em cima disso, os hobgoblins eles não sentem o mesmo medo que os bugbears e os goblins sentem do deus Maglubiet, tão pouco dos seus chamados para a guerra. Na verdade, hobgoblins eles não temem nada, nem mesmo a própria morte, pois eles acreditam que quando eles morrem, os seus espíritos eles sobem e se juntam ao exército de Maglubiet, onde eles podem lutar pela eternidade ao lado de seu deus, como os grandes guerreiros natos que são. Eu gosto muito de Hobgoblin, cara. Agora chegamos na parte do vídeo em que eu dou algumas dicas e sugestões de como você pode utilizar os goblinoides na sua mesa. E sendo bem honesto aqui, gente, não tem muito segredo não. Goblinoides não são exatamente as criaturas mais complexas no que se diz em personalidade ou modo de agir. Tudo fica bem claro, só entendendo como eles são basicamente. Mas ao mesmo tempo eles são bem flexíveis e você pode encontrar N maneiras de como brincar com eles na sua mesa. O que eu vou falar aqui é mais a minha visão pessoal, então você pode utilizar isso ao seu favor de alguma forma, pode se inspirar, pode copiar, pode fazer o que você quiser. Goblins, por exemplo, eles têm a tendência a servir a mestres mais fortes do que eles mesmos, o que não é muito difícil. Um bom uso que você vai encontrar para goblins na sua mesa são eles servirem de lacaios para criaturas mais poderosas e com certeza mais perigosas do que eles, que servem até mesmo para serem chefões de campanha. Aquele grupinho de goblins que ataca aquela vila pode ser muito bem, na verdade, peões no jogo de uma megera maligna que está tomando os recursos naturais ao seu redor para executar algum ritual profano e você precisa impedir. Claro, esse é só um exemplo, você pode destrinchar do jeito que você quiser. Sobre os bugbears, eu consigo muito bem imaginar eles em um cenário onde eles são um problema um pouco mais à parte, de alguma região mais isolada e afastada. Uma vila de fazendeiros, por exemplo, pode estar tendo problemas com gangues de bugbears que invadem o seu território na calada da noite para furtar os seus recursos e atacar aventureiros que se aproximam. Esse é do tipo de problema que qualquer um pagaria um bom dinheiro para se livrar. E no caso dos hobgoblins, o negócio fica interessante. Como já ficou bem claro, os hobgoblins, eles são grandes guerreiros e conquistadores natos, ao mesmo tempo que eles são os líderes naturais dos goblinoides. Só esses dois fatores já é o suficiente para tornar os hobgoblins o problema central de uma campanha tematizada em guerra. Eu consigo muito bem imaginar uma campanha bem simples e bem curta, com a premissa de um reino em guerra, com legiões de goblinoides liderados por hobgoblins, todos seguindo as demandas de Maglubiet. E cabe a você e o seu grupo livrarem o reino da tirania dos goblinoides. Como eles vão fazer isso? Bom, aí é com você, meu caro amigo mestre. O único porém nisso tudo é que os goblinoides padrões presentes no Livro dos Monstros não são exatamente as criaturas mais fortes, sabe? Na verdade,
eles são bem fraquinhos. Se a gente for tomar como referência o nível de desafio deles, o goblinoide mais forte que você vai encontrar é o Hobgoblin Senhor da Guerra, que possui um nível de desafio 6. Para um grupo padrão de 4 ou 5 personagens de nível 5, por exemplo, já é um desafio bem fácil. Para campanhas de nível baixo, os goblinoides padrões são excelentes. Agora, se os goblinoides padrões não te apetecem, por que a gente não customiza eles um pouco? Vou começar fazendo a seguinte pergunta. Você com certeza tem alguma classe ou alguma habilidade de classe favorita, certo? Então, por que não dar elas para os seus goblinoides? Como, por exemplo, por que não dar a habilidade de fúria do bárbaro para aquele bugbear sinistro no meio do campo de batalha? Pra mim combina pra caralho. Ou então, se o Hobgoblin Senhor da Guerra não te apetece, dê algumas habilidades de guerreiro pra ele. Coisas como retomar o fôlego, surto de ação e algumas manobras presentes no arquétipo mestre de batalha. Ou melhor ainda, considerando que Hobgoblins são conquistadores, e estes em específico estão lutando em nome de Maglubiet, por que você não transforma o seu Hobgoblin Senhor da Guerra em um paladino da conquista, lá do livro do Xanatar? Porque é claro, não existe nenhum problema que nenhum Divine Smite bem rolado não resolva. Eu sou um pouco suspeito pra falar, porque paladinos são minha classe favorita. Uma outra forma que você pode fazer de customização é você utilizar os blocos de estatística de NPCs presentes nos apêndices do Livro do Monstro e do Guia do Volo. Nesses casos, o que você vai fazer vai ser pegar os traços e características dos goblinoides e colocar nos blocos de NPC. Por exemplo, digamos que você queira usar o bloco do mago e você quer que ele seja um goblin. Você vai pegar os traços do goblin e colocar no bloco de estatística do mago. Escapada ágil, o tamanho pequeno, idiomas comum e goblin e visão no escuro até 18 metros. Pronto! Agora você tem um Goblin Mago, ou como seria na língua deles, um Goblin Booyah! Sai daqui, seu desgraçado! Goblinoides podem não ser as minhas criaturas favoritas, mas eu tenho que admitir que estudar sobre eles foi uma experiência bem divertida. Se você se divertiu comigo, tudo que eu peço em troca é que você deixe o seu like e que compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Deixe aqui nos comentários algum evento marcante que você passou com goblinoides na sua mesa, sendo você mestre ou jogador. Vamos bater um papo legal, além, claro, de críticas, sugestões, correções e complementos em cima do material aqui do vídeo. Qualquer comentário positivo será muito bem-vindo. Uma coisa que eu esqueci de falar nos outros vídeos, o Compêndio do Capa Azul tem uma conta no Twitter e no Instagram, ambos aqui na descrição para que você possa seguir, caso você quiser, não vou te obrigar. Mas por hora eu vou ficando por aqui. Meu nome é Danny, autor do Compêndio do Capa Azul, e a gente se vê no nosso próximo capítulo. Falou!